Bom dia, minhas águias! Começando mais um Café com a Coach, onde nós vamos falar nessa manhã sobre as águias. A águia que é um ícone da minha marca, que é algo bem representativo para mim. E hoje o nosso tema é Seja como uma águia. Nós vamos falar sobre esse exemplo incrível. Quais as lições, quais os aprendizados, quais as características que nós podemos trazer para a nossa vida. E para iniciar, nós vamos já meditar no versículo em Isaías, capítulo 40 e o versículo 31, porque vai ser a nossa referência para o nosso tema de hoje, falando sobre a águia. E diz assim, Isaías, capítulo 40 e o versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Então, para mim, esse versículo ele é muito, muito representativo. É muito significativo. Por quê? Porque aqui ele nos mostra a força. A força nossa que se renova a cada dia. E uma direção, aqui é um comando do Senhor para as nossas vidas. Quando ele diz assim, quem espera no Senhor renova as suas forças. Então, as suas forças elas são renovadas. E aí vem esse alerta para a gente voar alto como as águias. E será por quê que o Senhor ele vem dar esse comando para a gente voar alto como as águias? Por que essa referência da águia? Né? E aí ele vem falar pra gente que a gente vai poder correr e não fatigar, que a gente vai poder caminhar e não se cansar. Então é justamente sobre essas características que nós vamos falar hoje. E a águia, ela é um animal que representa força e coragem. Então, ela é um animal, né, ali entre as aves, que ela se destaca pela sua força e pela sua coragem. Então, ela é chamada a rainha dos céus, né, ou a rainha das aves. Então, ela tem essa representação muito forte. E essa é uma das características que eu mais me identifico, que eu mais prezo na águia, é justamente isso, a força e a coragem. E aí eu venho, né, faço esse questionamento com você. Como anda a sua força, a sua coragem? Como você tem se sentido? O que você tem feito, né, para estimular isso? Ou será se você tem ficado triste? Ou será se você tem focado só nas suas fraquezas, nas suas limitações? Então, aqui tem essa clareza de você estimular a sua força e a sua coragem, para que você possa ter um foco naquilo que você quer e que você possa estimular em você suas habilidades, suas características, tudo aquilo que te estimula a chegar nesse objetivo. Então a águia, ela tem esse grande significado, né, de força e de coragem. Ela é conhecida dentre todas as aves justamente por isso, por ela ser forte e corajosa. E tem uma outra coisa na águia que é bem interessante, que ela tem um processo que é o processo da renovação. E aí, eu lembro-me muito bem quando eu tive, né, esse primeiro contato com a história da águia, que isso tem muitos anos, que eu me identifico muito com a história da águia. E o que mais me chamou a atenção foi justamente o seu processo de renovação. Por quê? Porque quando a águia ela chega numa certa idade, ela precisa passar por esse processo. Então, ela chega numa certa idade, ela se recolhe, ela vai pro alto da montanha e ali ela vai vivenciar esse processo. E nesse processo, ela começa a bater o próprio bico dela ali nas pedras até o bico cair.
ela ali, depois ela vem com o processo das unhas, que ela mesma começa a arrancar suas próprias unhas até nascer, né, um bico novo, uma unha nova. Ela arranca todas as suas penas até nascerem penas novas e assim ela ser renovada. E eu lembro-me que quando eu passei por um processo muito profundo, eu pensava muito nessa história da águia. E uma das pessoas que começou a falar pra mim, que me deu uma luz a respeito do coach, a respeito da águia, foi o meu esposo. E quando ele me falou a história da renovação da águia, eu fui a fundo, comecei a pesquisar e foi algo que ficou muito, muito, muito nítido na minha vida. E quando eu começava a ver esse processo, eu falava, caramba, é isso que nós precisamos. Então, não é, lógico que não é você se automutilar, você, sabe, vir e você mesmo, né, internalizar aquele sofrimento profundo, mas é você refletir. Você refletir e ver quais as cascas, quais as camadas que você precisa tirar da sua vida para que possa vir uma nova. Quais as cascas, o que é que não está servindo, o que é que não está prestando na sua vida, que você precisa começar a arrancar. E esse processo, ele é, muitas vezes, doloroso. O processo de renovação, muitas vezes, ele vem com dor. Mas, é o que eu costumo sempre dizer. Para que nós possamos viver um processo de mudança, nós iniciamos de duas formas, através ou da consciência ou da dor. E quando é da consciência, eu vou lá e analiso, poxa, isso não tá legal na minha vida, eu preciso mudar isso. Vem a sua consciência e você muda pela própria consciência. Ou vem através de algo muito doloroso, de uma dor, e através da dor te empurra, te impulsiona a mudança. Então, a águia, quando ela entra nesse processo de renovação, que ela mesmo começa a tirar o que já não presta mais para que possa vir um novo bico, novas garras, para que possa vir novas penas, para que ela possa ter uma nova vida, ela precisou se retirar e vivenciar esse processo. Então, hoje, na sua vida, faça essa análise. O que é que eu preciso mudar na minha vida? O que é na minha vida que não tá legal e que eu preciso mudar? E que eu preciso tirar? Por mais que venha me doer, por mais que venha me ferir, mas eu preciso tirar isso de mim para que eu possa melhorar. E é tão fantástico que depois que você passa por esse processo, aí tudo faz diferença. Porque depois você vem com o ar de que você conseguiu, de vitória. Então, nesse processo, é importantíssimo que você analise o que precisa ser tirado para que você possa, de fato, vivenciar essa mudança. E tem uma outra característica da águia que ela é bem conhecida, né, através disso, que é a sua visão. Olha só, a águia, ela consegue focar algo. Ela tem uma presa, ela tem algo que ela queira, né? Que ela queira conquistar. Ela consegue ter uma visão a cerca de 5 quilômetros de distância. Então, com 5 quilômetros de distância, ela consegue visualizar e ela não tira o foco daquilo que ela quer. Então, quando você tem essa visão de águia, o que acontece? É quando você tem o foco definido naquilo que você quer. E por mais que venha problemas, e por mais que venha dificuldades, e que por mais que venha os obstáculos, isso não te limita. Isso não vai te limitar. Então, você ter uma visão de águia é justamente você ter esse olhar definido no que você quer e você não permitir que os obstáculos venham a te tirar desse foco. Então, a primeira coisa é você precisa ter um foco definido. Então, não adianta você dizer assim que você quer ter a visão de algo se nem sequer você se permite ter a visão específica do que você quer. Então, o primeiro ponto, e é isso que eu tenho visto muito nos meus atendimentos, nas pessoas que eu vejo, que as pessoas elas têm vivido
levando a vida, vivendo o seu presente, vivendo da forma que dá, e não tem uma visão de futuro focada, certa, assertiva. Não tem uma visão do que realmente quer no seu futuro. Então, como é que eu faço para ter essa visão de futuro? Você precisa se permitir sonhar. O primeiro passo é você sonhar. Depois eu vou preparar uma live só falando sobre como você estruturar uma visão positiva de futuro. Mas o primeiro passo é que você precisa ter clareza na sua mente, na sua cabeça do que você quer. Quando eu tenho clareza do que eu quero, eu coloco aquilo ali, eu transformo aquele sonho, porque sonho não é sinal de que vai acontecer, que vai realizar. Sonho é só um sonho. Eu preciso transformar o meu sonho em um objetivo. Então, quando eu tenho a minha visão do que eu quero, eu foco naquilo que eu quero, eu começo a olhar para aquilo. E vem aquela questão, o que você foca, expande. Então, quando eu começo a focar naquilo, ter a minha visão naquilo, eu vou pontuar ações que eu vou fazer para que, de fato, eu chegue naquele objetivo. E a águia, ela é justamente isso que ela faz. Ela, quando ela foca no que ela quer, ela não tira o seu olhar daquilo. Ela não se distrai. Ela não permite que nada impeça dela chegar onde quer. Então, olhe para a sua vida hoje. O que é que você almeja? O que é que você deseja? Qual é o seu foco hoje? Quais são as suas distrações? O que é que te distrai? O que muitas vezes está te impedindo de chegar nesse objetivo? E, às vezes, pode ser até algum problema que você tem enfrentado, algum obstáculo, mas não permita que esses obstáculos te impeçam de chegar no seu alvo. Então, a visão da águia, ela é bem estratégica. E uma outra coisa também que elas fazem, que é bem interessante, é em relação à questão delas sair da zona de conforto. Elas fazem o seguinte, elas têm o ninho e elas, quando ela tem seus filhotes ali, que ainda são novinhos e que começam a crescer, ela começa a deixar o ninho desconfortável para impulsionar que os filhotes, eles comecem a voar, elas mesmas impulsionam para que eles comecem a voar. E aí, o que acontece? Aí é onde a gente entra agora, nessa questão de você fazer o seu próprio voo, de você ter essa visão e de impulsionar e de sair da sua zona de conforto. Porque às vezes a gente está numa situação que é muito confortável. É muito confortável estar onde eu estou, é muito confortável não ter que muitas vezes renunciar a muitas coisas. Porque quando a gente quer algo, às vezes vai precisar de renúncia. Às vezes você vai precisar renunciar pessoas que muitas vezes estão te bloqueando de você andar, de você seguir. Muitas das vezes você vai ter que renunciar ambientes, situações. Porque, de fato, essas coisas elas podem prejudicar onde você quer chegar. Então, as águias, elas impulsionam o seu próprio voo. Então, ela deixa o ambiente desconfortável para facilitar que elas façam, né? Para impulsionar, para que elas atinjam e façam esse voo. E elas mesmo impulsionam para que elas aprendam a voar. Então, o que é que a gente aprende com isso? Que às vezes você sair do que é confortável e entrar num certo desconforto por um determinado período de tempo é o que vai te proporcionar a dar longos voos. É o que vai te proporcionar a você voar, aprender a voar, lógico, para depois você voar mais alto, que é o que a gente vai falar agora de uma outra característica da águia. Então, o primeiro passo é você aprender a voar. Então, você precisa sair da zona que você está, você precisa entender onde eu estou, vai me levar aonde eu quero chegar? Ou o que é que eu preciso aprender? Para o que eu quero na minha vida, eu preciso aprender o quê? Eu preciso me conectar com o quê? Eu preciso fazer o quê? Então, você precisa ser intencional no que você quer e criar suas estratégias para que, de fato, você chegue onde você deseja. E aí, vem uma outra característica, que é a questão que as águias, elas voam com as águias.
As águias, elas são uma espécie, você não vai ver águias andando com pardais, você não vai ver as águias andando com nenhum outro tipo de ave. Elas andam sempre águia com águia. E isso é tão forte. E eu extraio tanta lição a respeito disso, porque foi algo que eu aprendi muito na minha vida. O quanto que pessoas influenciam, as pessoas que eu convivo, as pessoas que estão à minha volta influenciam nos meus resultados. E a águia, por ela voar com as águias, elas se conectam com quem tem a sua visão de futuro parecida com a sua. Elas não vão se conectar com quem não tem a mesma visão. Lógico que a gente não está dizendo aqui, então eu só vou andar com pessoas que pensam igual a mim, porque você também muitas vezes você não vai encontrar, mas que pelo menos essas pessoas elas tenham uma visão clara de onde querem chegar e que tenham princípios como seus. Porque se você se conecta com pessoas que têm princípios totalmente diferenciados do seu, isso vai te levar muitas das vezes a sair do seu foco. Porque muitas vezes ou vai te paralisar, te pedir de dar um próximo passo, ou vai muitas vezes te levar por um atalho. E você já vai perder a rota do seu caminho. Então, quando você se conecta, quando uma águia se conecta com outra águia, elas conseguem trilhar o caminho certo e mais rápido. Então, assim, traga isso como uma lição para a sua vida. Observe com quem você está andando. Observem as pessoas que estão à sua volta, com quem você conversa, quais o tipo de assunto que você conversa. Porque, com certeza, muita coisa que está acontecendo na sua vida é pelas pessoas que estão à sua volta, que pode estar te impedindo de avançar. Então, se conecte com quem tem algo para te ajudar, com quem tem algo que favorece, com quem tem realmente uma palavra boa para te dar, com quem realmente tem um exemplo bom para te dar. Então, águias, elas voam com águias. E aí a gente entra numa outra característica, que é a questão da determinação. As águias, elas são muito determinadas. Essa parte aqui, cada característica da águia, eu acho assim, fantástico. E elas são determinadas. Quando chega a tempestade, elas adoram tempestades. Elas amam ventos fortes. É muito forte isso. As águias, quando ela vem aquela grande tempestade, aqueles grandes ventos fortes, elas amam. Porque enquanto que as outras aves, elas se escondem atrás dos galhos, as águias, elas rompem aquela tempestade, elas rompem aqueles grandes ventos e elas chegam no mais alto do céu, no nível mais elevado, e ali elas conseguem flutuar. Elas conseguem flutuar numa grande altitude. E isso é muito forte. A questão da determinação e dos ventos fortes. Então, quais os ventos fortes que você está enfrentando hoje? Qual a dificuldade que você está enfrentando hoje? Qual a tempestade que está na sua vida hoje? Será se você tem colocado a tempestade como um impedimento? Ou será se você tem vida? Então, olhe para a sua dificuldade e pense, o que é que eu posso aprender através disso? O que é que eu posso fazer diferente em meio a esse grande
obstáculo que está surgindo, esse grande obstáculo que está me acontecendo. Então, tenha determinação. Tenha determinação. E aí, entramos numa próxima característica. Que as águias, elas não comem coisas mortas. Como assim? Elas só comem aquilo que elas mesmas foram lá e abateram. Elas observam, elas têm foco na presa que elas querem, elas vão lá e elas se alimentam daquela presa, daquele animal que elas mesmas abateram. Elas não vão comer o que outros animais mataram. Elas não são como os urubus. Os urubus, eles comem a carniça, eles comem os restos que ficaram, que qualquer um largou lá. As águias não. As águias, elas se alimentam daquilo que elas abateram. E o que acontece na nossa vida, e para que a gente tenha abundância, e para que a gente tenha sucesso? Conquiste com suas próprias mãos aquilo que você quer. Não queira passar por cima do outro. Não queira que o outro caia para que você possa se levantar. Sabe quando é que a gente cresce? Quando a gente contribui na vida do outro. Quando a gente, de alguma forma, ajuda e traz benefício na vida do outro. É dessa forma que a gente cresce. Então, as águias, elas não se aproveitam do outro. Não, elas vão lá e conquistam o que elas querem. Então, para conquistar, para que você chegue de fato onde você quer, conquiste. Não queira nada que é do outro, não almeje o que é do outro. São sentimentos tóxicos. São sentimentos que destroem. São sentimentos que não te levam a lugar nenhum. Mas quando você constrói com suas próprias mãos, quando você todos os dias faz 1%, todos os dias, para chegar onde você quer chegar, de fato você chega lá. E aí nós vamos entrar agora na última característica, que são os inimigos das águias. O inimigo da águia é o corvo. O corvo é o grande inimigo da águia. E sabe o que é que ela faz com esse inimigo? Ela não luta contra ele. É forte isso. Sabe por quê? Porque nós estamos numa geração aí acostumada a... O que fazem comigo, eu faço da mesma forma de volta. E a águia, ela não faz isso com o corvo. Quando o corvo vem para lutar, porque é o inimigo dela, ela não luta contra ele. Sabe o que é que ela faz? Ela voa mais alto que o corvo. Exatamente isso que ela faz. Ela não luta. Ela voa mais alto que o corvo. Então, eu não sei a situação que você pode estar vivenciando hoje, eu não sei se você está com algum problema, eu não sei se alguém está fazendo algo contra você, contra a sua vida, mas quer saber como você pode responder a toda crítica, sabe, a todo apontamento que estão sobre a sua vida? Voe mais alto. Voe mais alto. Quanto mais alto você voar, melhor você vai estar. Então não é revidando, não é batendo na frente da mesma falta, mas é fazendo o voo e voando mais alto. Que você vai vencer o seu inimigo. Que você vai vencer o grande problema, ou as suas grandes dificuldades. Então assim, essa parte pra mim chama bastante atenção em relação a essa característica da águia de fazer voo e de ter sempre o foco de voar mais alto. Então, o que a gente aprende com tudo isso, né? A ser como a águia. A possuir essas características. Ter essas características, coloque isso como algo que você precisa ter. Eu muito me identifico, como eu já falei para vocês, em várias etapas. E eu extraio grandes lições. Grandes lições. Tanto com essas características, né? Tanto quanto esses comportamentos. E aí a gente chega no ponto. Por isso que a palavra do Senhor diz, voar alto como as águias. Então, o primeiro passo é você ter o seu objetivo claro. Você ter clareza do que você quer. Você ter clareza de onde você quer chegar. Para poder você fazer o voo. Porque como é que você vai fazer um voo sem saber?
aonde você quer chegar. Defina onde você quer chegar. E à medida que você faz, que você tem essa visão de onde você quer chegar, saia da sua zona de conforto. O que você precisa fazer, o que você precisa aprender. Quais são as atitudes que você precisa ter, quais são os comportamentos que você precisa mudar. Até mesmo porque, ter clareza. Você já fez tudo o que você tinha para fazer. Os resultados que você tem colhido hoje são das ações que você fez lá atrás. Então, se você quer ter resultados diferentes, você precisa começar hoje com um comportamento diferente. É a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Então, se eu quero ter um resultado diferente amanhã, eu preciso plantar hoje. Eu preciso começar a minha plantação hoje para a minha colheita de amanhã. Então, se os seus resultados hoje, se o resultado da sua vida hoje não está satisfatório, pense no que você pode fazer a partir de agora para mudar isso. O que você precisa fazer, o que você precisa aprender, o que deve acontecer para mudar essa situação. E uma vez que você faz isso, comece a pontuar as ações claras. Não, a partir de agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Pontue tudo que você deve fazer. Todas as coisas que você agora deve fazer para de fato chegar lá. E uma vez que você pontuou isso e você começa a ter as atitudes para que isso aconteça, foco. Não permita distrações. Não permita que as distrações tirem do seu foco. Não permita que os problemas sejam maiores. O seu maior motivador são os seus objetivos. É onde você quer chegar. Sabe, isso é tão forte na minha vida, porque hoje eu vivencio muitas coisas que um dia lá atrás eu muito desejei. Mas que eu precisei ter um foco muito grande, ser constante no que eu queria, até de fato eu chegar. Então, não permita que as distrações no meio do caminho te impeçam de avançar. Tenha o foco, tenha a determinação, assim como a águia. Se conecte com as pessoas certas. Elimine da sua vida. Pode ser doloroso você ter que, por vezes, se afastar de ambientes, de pessoas que estão te prejudicando. Mas se conecte em ambientes e pessoas que te ajudam a evoluir. Que te ajudam a dar o próximo passo. Se conecte com quem tem algo bom na sua vida. Com quem tem algo bom para te ajudar. E não queira se aproveitar de nada que é do outro, não queira desejar nada que é do outro, mas conquiste tudo aquilo que você deseja. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre a águia. É por isso que a águia é um grande símbolo do meu trabalho, porque quando eu iniciei o meu trabalho, assim como eu já disse pra vocês, como eu iniciei, né, a primeira vez que eu ouvi falar sobre a águia, sobre a história da águia, que eu pesquisei, certo dia o Senhor me incomodou, antes mesmo de eu começar a estudar, de eu começar a fazer tudo, desse projeto, que hoje eu estou aqui. Isso aconteceu há uns 4 anos atrás, e o Senhor me mostrou que eu iria falar para muitas pessoas e todo esse projeto que seria o nome águia e como seria. E quando eu comecei a estudar, tudo que eu aprendia no teórico, de alguma forma, eu já tinha aprendido por experiências antes de vir na parte teórica, né? Então hoje tem essa junção. Então assim, pra minha vida, tudo que eu aprendi com essa história, todos os exemplos e tudo que eu vivo é muito forte. É muito forte, tem uma ligação muito grande. Então, eu espero que vocês tenham gostado de tudo que a gente falou hoje. Sejam como as águias. Águias voam com águias. Então, vamos voar alto, assim como a palavra de Deus diz, voa alto. Quando nós nos tornamos águias, a gente voa alto, a gente corre e não se cansa, a gente caminha e não se fadiga. É assim que a palavra do Senhor diz. Mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às dificuldades, você é mais que vencedor. Certo? Beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo Café com a Coach.